85. Abra sua Bíblia no Salmo 85. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Pai que estás nos céus, cujo nome deve ser reverenciado e temido, a Ti elevo, ó Deus, a minha voz em oração e clamo pelos méritos de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê a porção da Tua palavra que necessitamos receber nesta hora. E também, ó Deus, que a compartilhemos com outras pessoas que dela também precisam. Vem falar ao nosso coração, ó Pai. Clamamos encarecidamente em nome de Jesus Cristo. Só Tu podes aplicar essas preciosas verdades em nós. Só o Senhor pode fazer isso, ó Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Eu lerei o Salmo no transcorrer da mensagem. O pregador escocês George Morrison, ele afirmou o seguinte: a vida cristã virtuosa, vitoriosa, é uma série de recomeços. Repetindo, a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Eu concordo com isso. Especialmente porque, como nós lemos lá em Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É recomeçar. Isso é recomeçar. Tão logo nós detectarmos o pecado em nossa vida, em nosso coração, imediatamente peçamos a Deus perdão e voltemos à comunhão que tínhamos com Ele. Recomecemos. Este salmo fala disso. Este salmo fala sobre começar de novo. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa ocasião. Possivelmente nós não meditaremos em todo o salmo hoje, nós o dividiremos, possivelmente. Então, convido você a pensar comigo sobre começar de novo. O contexto desse salmo, ele é obscuro, nós não sabemos exatamente a ocasião, o contexto em que ele foi escrito. Só sabemos que ele foi escrito pelos filhos de Corá e foi entregue ao mestre de canto. Então, por isso, era um hino que deveria ser entoado na congregação. Era um hino que deveria ser entoado na congregação. Mas há algumas pistas no salmo, especialmente quando nós recorremos ao texto original, ao texto hebraico, nós recorremos ali e vemos algumas pistas. E podemos afirmar que este salmo, ele tem como pano de fundo, quando os israelitas, quando os judeus voltaram da Babilônia, após 70 anos de escravidão, lá na Babilônia, eles retornaram para Jerusalém. Deus usou o ímpio rei Ciro da Pérsia para dar ao povo todos os recursos que este precisava para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo do Senhor. E este salmo, tudo indica que ele está neste contexto. Por exemplo, no versículo 1, fala sobre restauraste a prosperidade de Jacó. Essas palavras, prosperidade de Jacó, lá no hebraico, Shivut, Yaakov, significa, pode ser traduzido como fizeste regressar os cativos de Jacó. Fizeste regressar os cativos de Jacó. E nós lembramos que houve um regresso. E esse regresso aconteceu após eles serem escravos na Babilônia. Então, tudo nos dá a entender aqui que este salmo foi escrito naquela ocasião. A visão do Vale dos Ossos Secos que nós vimos no começo do culto, na liturgia, o profeta Ezequiel, ele viveu no começo do cativeiro babilônico, no começo do cativeiro.
Então este salmo foi escrito depois. No começo lá, Deus fala através do profeta Ezequiel que ele haveria de restaurar o seu povo. E aqui no Salmo 85, nós vemos o povo restaurado na sua terra, restaurado, voltou para Jerusalém, mas ainda faltava alguma coisa. Só reconstruir os muros, só reconstruir a cidade, só reconstruir o templo. Tudo isso foi importante. Mas aqui no Salmo nós vemos algo mais. Nós vemos os filhos de Deus clamando a Deus por restauração na alma. Eles iam recomeçar a construir a cidade. Tudo estava em ruínas, tudo estava destruído. Os poucos que haviam ficado em Jerusalém eram descendentes daqueles que haviam ficado. Os que estavam ali, foram encontrados em Jerusalém, eram descendentes dos que haviam ficado, quando Nabucodonosor levou parte do povo como escravo para a Babilônia. E durante 70 anos, uma vida, aquelas gerações conviveram com ruínas, conviveram com desalento. E agora, voltando para Jerusalém, tinha tanta coisa para ser reconstruída. E então o salmista, ele busca ao Senhor juntamente com a congregação, e louva ao Senhor e busca ao Senhor, porque eles precisavam começar de novo. E não seria fácil. Como não é fácil nunca, todas as vezes que temos que começar de novo alguma coisa, por mais simples que ela seja, é um desafio para nós. Especialmente quando começar de novo implica em reconstruirmos a nossa comunhão com Deus, retomarmos a nossa comunhão com Deus, retomarmos os caminhos do Senhor. Isso dá trabalho. Por isso que, em primeiro lugar, a primeira atitude que você e eu devemos ter quando formos começar de novo, quando tivermos à nossa frente um recomeço, especialmente quando nós cometermos um pecado e a nossa comunhão com Deus for rompida, nós devemos lembrar onde caímos, arrependermos, e quando nós formos voltar às primeiras obras, recomeçar, então nós, em primeiro lugar, devemos reconhecer a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Reconhecer a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Versos 1 a 3. Favoreceste, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Nestes 3 primeiros versículos, o salmista não está tendo um ataque de saudosismo, como muitas vezes nós temos. Aliás, se tem uma coisa que é perniciosa para nós, é saudosismo. É a gente olhar para o passado e dizer, puxa vida, eu era feliz e não sabia. Puxa vida, naquela época era tão bom. Tive tantas coisas, hoje não tenho mais. Ah, na minha juventude, tinha tanta saúde, hoje não tenho mais. Ah, quando eu estava em tal emprego, eu tinha tantas regalias, hoje não tenho mais. Quando eu morava em tal cidade, eu tinha tantas coisas, hoje não tenho mais. Saudosismo é uma desgraça. Saudosismo faz mal para a gente. Porque prende a gente no passado. E faz com que a gente, ao invés de louvar a Deus pelo passado e louvar a Deus pelo presente, a gente murmure e reclame do nosso presente. E onde tem murmuração não tem bênção de Deus. Onde a murmuração é praticada, a bênção de Deus não é derramada. Saudosismo é um problema sério. O salmista não está tendo aqui um ataque de saudosismo. Pelo contrário, o que ele está tendo é uma atitude de louvor a Deus. Ele está reconhecendo o quanto Deus foi misericordioso com eles, com o povo de Israel.
Deus, afinal de contas, cumpriu a sua promessa, trouxe de volta o seu povo que estava na Babilônia. Deus trouxe de volta. Deus tocou no coração do rei Ciro, que nunca se converteu, nunca se tornou um filho de Deus, mas o rei Ciro abriu os cofres do seu palácio e custeou toda a reconstrução. O que é isso senão o favor de Deus? O que é isso senão o favor com o qual ele favoreceu o povo? Né? A palavra favorecer aqui significa dar o que a pessoa não merece. Abençoar, dar algo que a pessoa não merece. Deus favoreceu o povo. Restauraste a prosperidade de Jacó, como nós já dissemos, restauraste, fizeste regressar os filhos de Jacó que estavam cativos na Babilônia. Foi o Senhor quem os trouxe de volta. Em tudo isso, o salmista vê a mão de Deus. Mas observe agora o que ele vai dizer no verso 2. Perdoaste a iniquidade do teu povo e encobriste os seus pecados. O salmista mostra como foi que Deus tornou-se favorável ao povo de Israel. E como é que Deus tornou Israel aceitável na sua presença. Sabe, irmãos, nós não somos do jeito que éramos antes da nossa conversão. O homem, antes de ser convertido a Cristo Jesus, antes de ser salvo, antes de ser transformado num filho de Deus, não engane-se, não existe esse negócio de que todo mundo é filho de Deus, porque nem todo mundo é filho de Deus. Todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome dele. Nem todo mundo é filho de Deus, mas o homem, antes da sua conversão, ele não é aceitável, ele não serve para estar na presença de Deus. Ele é inaceitável aos olhos de Deus. Foi preciso então que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário, derramasse o seu sangue precioso para transformar esse ser inaceitável em alguém que pudesse ser aceito na presença de Deus, admitido à presença de Deus. Se hoje nós estamos aqui louvando ao Senhor, foi porque Jesus fez isso conosco. Se hoje nós podemos participar da mesa do Senhor, foi porque Jesus nos tornou aceitáveis. E como é que ele fez isso? Perdoaste a iniquidade do teu povo. Perdoar, neste versículo, o verbo perdoar, neste versículo, literalmente significa levantar. Levantar. O verbo, no hebraico, o verbo levantar aqui, é o verbo nassar, de onde vem a mesma variante da palavra Nissi, Jeová Nissi. Né? Nassá, ele é o que nos levanta. Ele é o Deus que nos levanta. Mas aqui, o que é que Deus levantou? A ideia aqui não é só de levantar alguém que estava caído. A ideia aqui é de levantar, remover algo que estava sobre a pessoa. E aqui o texto deixa bem claro. O que é que estava sobre mim? A iniquidade do teu povo. Iniquidade aqui significa culpa, culpabilidade. A culpa que pesava sobre mim e sobre você, Jesus removeu, ele levantou, ele tirou isso de sobre nós. Isso é o que é o perdão. Mas não só isso. Quando o salmista aqui diz, perdoaste a iniquidade do teu povo e encobriste os seus pecados. Meus irmãos, nós temos aqui uma verdade preciosa, que deve ser aplicada nos nossos relacionamentos, quando se trata de perdão. Encobriste os teus pecados. Encobrir aqui não significa que Deus faz vistas grossas ao pecado do homem. Ele acobertou o nosso pecado, não é assim que a gente diz? Fulano acobertou os erros do filho dele. Tal juiz está acobertando
crimes do tal político. Não, não é nesse sentido. Deus não faz isso. Porque para o pecador ser admitido na presença de Deus, Deus primeiramente justifica o pecador, ele tira a iniquidade, a culpa do pecador. Mas aqui o verbo encobrir significa literalmente cobrir, sepultar. O que você faz com um defunto? Quando você o enterra, você deixa ele ali, a cova aberta? Não, você o sepulta. E a menos que você trabalhe para o IML ou trabalhe para a polícia científica, você não vai fazer exumação daquele cadáver. Você não vai lá desenterrar o defunto para fazer exumação do cadáver, a menos que você trabalhe com a polícia científica. E há uma ordem judicial para você desenterrar aquele defunto e exumar o cadáver, para descobrir o que é a causa ou o porquê, ou algum crime talvez. Ninguém desenterra defuntos. Nem Deus. Uma vez que Deus ele encobre, ele sepulta os nossos pecados. Essa é a ideia aqui de encobrir, ele sepulta os nossos pecados. E Deus não volta lá e desenterra esse pecado para colocar diante de nossos olhos esse cadáver pútrido, fedorento. Deus não faz isso. Eu descobri que aquela expressão desenterrar defunto é mais bíblica do que qualquer outra coisa. Que o texto aqui está falando disso. Deus não desenterra defuntos, ele enterra esses defuntos fedorentos do pecado. Quando Deus te perdoa de um pecado, ele não volta mais a desenterrar aquele pecado e jogar na sua cara. Da mesma forma nós devemos agir, irmãos. Perdoar aqueles que nos ofenderam significa sepultar o pecado deles. E não, eu sei onde está o cadáver. Eu sei onde está o cadáver. Onde está aquele defunto. Eu sei onde ele está sepultado. Mas eu não vou lá desenterrá-lo. Porque é desagradável. Ele fede. Deus enterrou os teus pecados. Se você realmente está arrependido deles, ele enterrou os teus pecados. É certo que de vez em quando sempre aparece um metido a coveiro que desenterra para jogar na cara da gente, não é mesmo? Mas Deus te perdoou. Deus te perdoou. Mas eu quero também aplicar essa verdade a um outro aspecto. Você já deve ter ouvido muita gente dizer por aí fora: sabe por que você está triste, fulano? Porque você não se perdoou ainda. Entenda de uma vez, meu irmão, não existe um versículo bíblico, não existe uma ordem na palavra de Deus para nós, dizendo que nós temos que nos perdoar. Não existe isso. Não existe isso. Isso aí é coisa que o mundo inventou, que as filosofias mundanas inventaram, e iludem as pessoas. Você não tem que se perdoar. Outro nome para isso é autoestima. E se você quer saber o quanto a autoestima ela é perigosa para você, pergunte para os nossos irmãos do Autoconfrontação. Ontem eles ficaram sabendo sobre isso. Pergunte para eles aí, já vai testando para ver se eles estão aprendendo mesmo. Né? E o ano que vem matricule-se no curso de Autoconfrontação e venha fazer conosco. Mas entenda que não existe essa ordem nas Escrituras para nós. Então entenda de vez, meu irmão, se você foi perdoado por Deus, se Deus sepultou os teus pecados e os enterrou, por que você está os desenterrando? Por que você olha para o seu passado e fica remoendo o seu passado? Ao mesmo tempo que você diz, eu sou salvo em Cristo Jesus, mas quando lembra do seu passado, você fica dizendo, mas será que Deus realmente me perdoou mesmo? Será que Deus realmente me ama? Entenda que esse vitimismo, essa autocomiseração que você está sentindo, antes
de ofender a você, ela está ofendendo a Deus, porque é a palavra de Deus que diz que aquele que confessa os seus pecados, Deus o sepulta esses pecados, e Deus não os desenterra. É Deus quem diz que Ele perdoa aquele que confessa. Então por que, meu irmão, por que, minha irmã, você vai desenterrar esses defuntos? Confie na palavra de Deus. Confie no que Deus tem lhe dito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em momento algum a Bíblia diz para nós que nós temos que nos sentir perdoados. Não existe isso. A Bíblia diz que nós devemos crer que uma vez que confessamos os nossos pecados, Deus os sepulta de vez. Entenda, meu irmão, que essa sua postura, minha irmã, essa sua postura de, mas será? Essa sua postura é de incredulidade, é de dúvida. Você não está crendo no Senhor Jesus e em sua palavra. Você está ofendendo a Deus. E em vez de atrair para você a misericórdia de Deus, em vez de você fazer Deus sentir pena de você, você está suscitando a ira de Deus contra você. Ele encobriu. E o salmista estava feliz. Senhor, o Senhor nos perdoou. O Senhor sepultou os nossos pecados. A tua indignação reprimiste-a toda, e do furor da tua ira te desviaste. Sabe por que a gente prega, quando a gente prega que Deus está irado com os pecadores, tem gente que fala que nós pregamos um Deus que não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é Deus de amor. Eu não sei o que eles fazem com textos como este aqui. Este texto me apresenta Deus como contendo a sua ira, que estava para ser derramada sobre o pecador, e ele então reprime, ele aperta a sua ira. Aliás, o verbo no hebraico, que é traduzido por reprimir, significa reunir, né? Ele reúne toda a sua ira e segura e não a deixa explodir, ele não explode. Ele contém a sua ira. Você já parou para pensar que Deus olha para o pecador? Ele é tão misericordioso que ele reprime a sua ira, porque se ele der vazão à sua ira, ele fulmina o pecador. E o salmista louva a Deus: Senhor, muito obrigado, porque nós tínhamos tudo para receber a tua ira sobre nós, nós tínhamos tudo para sofrer a indignação do Senhor. Indignação. Deus fica indignado com o pecado. Isso mexe com a honra do Senhor. E o salmista diz: Senhor, nós tínhamos tudo para ser fulminados pelo Senhor, mas o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor reprimiu a sua ira, e do furor da tua ira te desviaste. Quando você começar de novo, após uma queda, após ter pecado, tenha em mente que Deus teve e tem misericórdia de você. Não porque você merece isso, mas porque Ele é misericordioso. É o caráter de Deus. Esse é o caráter dele, Ele é misericordioso. Se lhe parece desesperador você não ter nenhum merecimento,
para que Deus o perdoe, situação muito pior é a daquele que passa a vida inteira achando que ele tem algum merecimento, e quando chegará diante de Deus na glória eterna, na eternidade, se deparará com a verdade de que ele não teve merecimento nenhum. E a única coisa que ele merece é a condenação eterna, e é o que ele vai receber. Se você fica decepcionado quando ouve o Evangelho dizer para você que você não merece, você não vale nada, você não vale coisa alguma, sem Jesus você não é nada, sem Jesus você é um traste, você é um morto espiritualmente, um defunto espiritual, sem Jesus você não presta. Isso te ofende? Isso te assusta? Que Deus tenha misericórdia de ti, para que você não chegue ao ponto de um dia estar na presença de Deus lá nos céus e descobrir lá que passou a sua vida toda se enganando, achando que você tinha algum merecimento, e Deus vai dizer para você: aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Ah, meus irmãos, se o Evangelho não ferir o nosso coração, ele não vai nos curar. Ao recomeçar de novo, focalize o caráter misericordioso e gracioso de Deus. Ele não só removeu a culpa do seu pecado, como também sepultou todos os seus pecados. Não importa quais eles tenham sido, se você os confessou, Deus os perdoou e os sepultou. Não fique relembrando o seu passado. Se é para olhar para o passado, olhe para ver quanto Deus foi misericordioso com você e o quanto Ele é misericordioso hoje. Mas não olhe para o passado, para remoer essas feridas, para revirar esse cadáver fedorento que apodrece, que está sepultado pela graça de Deus. Eu sei que essa cena é muito forte, pensar num cadáver apodrecendo, mas os nossos pecados são isso. Aliás, não só os nossos pecados. O profeta Isaías vai dizer para nós que as nossas justiças são trapos da imundícia. As nossas justiças são coisas podres na presença de Deus. Mas não importa. Tudo isso foi sepultado. E essa é a maravilha do Evangelho. O Evangelho mostra para você que você não é nada. O Evangelho mostra para você que você e eu somos trapos, nós não prestamos para nada. No alto da nossa glória humana, nós fedemos. Fique sem tomar banho, não importa se você é um popstar, se você é milionário, se você é feio, bonito, não importa, fique sem tomar banho, você fede. Os teus pecados são iguais aos de todos. A mesma culpa que condena o assassino que tirou a vida de um inocente, é a mesma culpa que pesa sobre você quando você não ama o seu irmão, quando você o odeia. Você e aquele assassino são igualmente merecedores do mesmo inferno. Mas não para aí. O Evangelho, ele arrebenta com a gente mesmo. Ele mói o nosso orgulho. Mas o Evangelho também vai nos dizer que não existe alguém que nos ame mais do que Deus. A tal ponto, Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqueles que creem em Jesus, desfrutam do verdadeiro e único amor, o amor de Deus. Percebem-se amados por Deus,
de uma forma tão maravilhosa, e aí sim descobrem que tem valor, eles têm valor, mas o valor que nós temos é por causa de Jesus. E esse valor mostra para nós o grande amor de Deus. Se você está procurando o seu valor, ele está na cruz. Se você procura o seu valor nas tuas mãos, nas tuas obras, miserável pecador, tenho pena de você. Mas se você procura o teu valor na cruz, quando você olha para Jesus e vê ali o amor dele por você, que te transformou de um pecador num filho de Deus, aí sim, você seguirá triunfantemente nessa vida. Você recomeçará. Você começará de novo e continuará firme na presença do Senhor. Lembre-se, Deus tem todo o direito de explodir em ira contra nós, mas Ele não fez isso. Em vez disso, Ele preferiu expandir-se em amor sobre nós, derramar-se em amor sobre nós. Em Romanos 5 nós lemos que o Espírito de Deus foi derramado, o amor de Deus foi derramado sobre nós pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi concedido. Que amor maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Essa ideia de Deus irado conosco, reprimindo a sua ira, deveria imprimir em nosso coração profundo temor. Não que Deus a qualquer momento pode explodir contra nós, mas Ele é justo. E não queira cair nas mãos de um Deus irado. Não queira cair nas mãos do Deus vivo para juízo. Queira estar nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor, para desfrutar do amor dEle. Olhando para o passado, relembre as misericórdias de Deus na sua vida. Se você é salvo em Cristo Jesus, olhe para o passado e louve a Deus por ter salvo você, por ter alcançado você com a sua graça e dado a você a salvação. Recomece. Caiu? Recomece. Lembra-te onde foi que você caiu. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Como eu disse, eu não vou continuar o Salmo. Semana que vem nós terminaremos ou continuaremos neste Salmo. Mas entenda, meu irmão, minha irmã, os teus pecados foram sepultados. Não os desenterre. Não os desenterre. Você não tem esse direito. Deus te perdoou. Você não tem direito de ficar relembrando esses pecados e se entristecer por isso. Se você estiver fazendo isso, ou você está desobedecendo a Deus, que manda você seguir em frente, recomeçar, seguir em frente, ou pior, você não é salvo. E você ainda não teve os seus pecados perdoados. Se essa é a sua condição, peça perdão a Deus. Entregue a sua vida a Cristo Jesus. Receba-o como seu Salvador. E diga: Senhor, nas minhas mãos eu não tenho nada que preste. Em mim eu não tenho nada que preste. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso da justiça de Jesus. Eu preciso estar revestido com a justiça de Jesus. Revista-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Encubra os meus pecados. Sepulte os meus pecados. Faze-me viver, Senhor. Faze-me viver.
Que Deus assim nos abençoe. Semana que vem, continuaremos meditando neste salmo. Leia-o durante a semana, medite nele durante a semana. Estude-o, decore-o. Semana que vem, venha com ele vivo em seu coração e em sua mente. E ouça a palavra de Deus. Nos coloquemos em pé.